Da reforma. Artigo 124. A passagem do militar para a inatividade por reforma se efetua ex officio. Artigo 125. A reforma é aplicada ao militar que, então, diferente da reserva, não existe reforma a pedido, só acontece ex officio. Ex officio é quando a administração executa, ela manda, ela faz. Artigo 125. A reforma é aplicada ao militar que, inciso 1, superar em 3 anos as idades limites estabelecidas no inciso 1 do artigo 123 desta lei. 2. For julgado incapacitado definitivamente para atividade militar. 3. Estiver agregado por mais de 1 ano, por ter sido julgado incapacitado temporariamente para o serviço militar, ainda que se trate de moléstia curável. 4. For condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar por sentença com trânsito em julgado. 5. Considerado culpado em processo nos conselhos de justificação ou de disciplina, instaurado para determinar a conveniência de sua permanência no serviço ativo, cujo julgamento seja pela aplicação desta medida. Artigo 126. Anualmente, no mês de janeiro, o órgão de pessoal da corporação faz organizar a relação dos militares que tenham completado a idade que trata o inciso 1 do artigo 125 desta lei para efeito de reforma. Artigo 127. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: inciso 1. Acidente em serviço, ferimento recebido na manutenção da ordem pública, enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha causa eficiente. 2. Doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito inerente às condições do serviço. 3. Doença grave, contagiosa ou incurável. 4. Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito inerente às condições do serviço. Parágrafo 1º. Considera-se acidente em serviço aquele que ocorra com o militar da ativa quando, inciso 1, no exercício de suas atribuições funcionais. 2. No cumprimento de ordens emanadas de autoridade militar competente. 3. No decurso de viagens a serviço previstas em regulamentos ou autorizadas por autoridade militar competente. 4. No decurso de viagens impostas por motivo de movimentação efetuadas no interesse do serviço ou a pedido. 5. No deslocamento entre a sua residência e a organização em que serve ou o local de trabalho, ou naquele em que sua missão deva ter início ou prosseguimento, e vice-versa, atendido o seguinte: a linha A relação entre tempo e espaço, o itinerário percorrido pelo militar entre sua residência e o local de trabalho e vice-versa, e em dias sem expediente, se o militar esteja escalado de serviço. B. Seja o acidente em serviço confirmado na conformidade do parágrafo 2º deste artigo, e por meio de sindicância ou inquérito policial militar, que deve ser parte integrante do processo para esclarecer as circunstâncias do fato que deu origem ao acidente. Parágrafo 2º. Os cargos de que tratam os incisos 1 e 2 no caput deste artigo são provados, sempre que possível por documento sanitário de origem, utilizando-se como subsidiários ao esclarecimento da situação, os termos do acidente, ocorrência policial, baixa ao hospital, prontuários ou papeletas de tratamento nas enfermarias e hospitais, os registros de baixa. Parágrafo 3º. Nenhum militar é reformado quando possível seu aproveitamento nas atividades administrativas da corporação compatíveis com suas condições de saúde. Parágrafo 4º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis: 1. Tuberculose ativa. 2. Alienação mental. 3. Esclerose múltipla. 4. Neoplasia maligna. 5. Cegueira. 6. Hanseníase. 7. Cardiopatia grave. 8. Doença de Parkinson. 9. Paralisia irreversível e incapacitante. 10. Espondiloartrose anquilosante. 11. Nefropatia grave. 12. Estados avançados do mal de Payet. 13. Síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. E 14. Outras que a lei indicar com base na medicina especializada. Parágrafo 5º. No caso de tuberculose, a Junta Militar Central de Saúde deve fundar seu julgamento obrigatoriamente nas observações clínicas acompanhadas de repetidos exames subsidiários, de modo a comprovar com segurança a atividade da doença. Parágrafo 6º. Considera-se alienação mental todo caso
de distúrbio mental grave, persistente no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça a alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o militar total e permanentemente impossibilitado para toda e qualquer atividade elaborativa. Parágrafo 7º. São excluídos do conceito de alienação mental as epilepsias psíquicas e neurológicas, assim julgadas pela Junta Militar Central de Saúde. Parágrafo 8º. Considera-se paralisia todo ato de neuropatia grave e definitiva que afete a motilidade, sensibilidade, troficidade e demais funções nervosas, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios graves, extensos e definitivos que tornem o militar total e permanentemente impossibilitado para toda e qualquer atividade elaborativa. Parágrafo 9º. São também equiparadas às paralisias os casos de afecção osteomúsculo-articulares graves e crônicos, como reumatismos graves e crônicos ou progressivos e doenças similares, nos quais, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios extensos e definitivos, quer osteomusculo-articulares, quer secundários das funções nervosas, motilidade, troficidade ou mais funções que tornem o militar total e permanentemente impossibilitado para toda e qualquer atividade elaborativa. Parágrafo 10. São equiparados à cegueira não só casos de afecção crônicas, progressivas e incuráveis, que conduzam à perda total da visão, como também os de visão rudimentar, que apenas permitam a percepção de vultos não suscetíveis de correção por lente, nem removíveis por tratamento médico cirúrgico. Artigo 128. O militar reformado por incapacidade definitiva, que for julgado apto em inspeção de saúde por junta médica militar, em grau de recurso ou revisão, pode retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada na conformidade da legislação específica. Parágrafo 1º. Dar-se o retorno ao serviço ativo quando o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapasse 2 anos, ocupando o militar a mesma posição de antiguidade que lhe cabia na escala hierárquica anterior da reforma. Não havendo vaga, o militar passa à situação de excedente até o surgimento da primeira vaga. Parágrafo 2º. A transferência para a reserva remunerada, atendido o limite de idade, ocorre quando o tempo decorrido na situação de reformado ultrapassar 2 anos. Artigo 129. A remuneração do militar reformado por alienação mental, enquanto não sobrevier nomeação judicial de curador, é paga aos seus beneficiários, desde que o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhes dispensem tratamento condigno. Parágrafo 1º. A interdição do militar reformado por alienação mental deve ser providenciada junto ao órgão judicial competente por iniciativa de beneficiários, parentes ou responsáveis até 90 dias a contar da data do ato da reforma, sob pena de suspensão da respectiva remuneração, até que sobrevinda da curatela. Parágrafo 2º. A corporação deve provocar o Ministério Público a fim de promover a interdição do militar reformado por alienação mental quando, inciso 1, inexistente a interdição ou não tenha sido ela promovida por alguma das pessoas designadas nos incisos 1 e 2 do artigo 1768 do Código Civil Brasileiro. 2. Existindo as pessoas mencionadas no inciso antecedente, estas forem incapazes. Parágrafo 3º. Os atos e processos administrativos de registro de interdição do militar têm rito sumário. Artigo 130. Para os fins desta seção, as seguintes praças são consideradas: inciso 1, segundo tenente, os aspirantes a oficial. 2. Aspirantes a oficial, os cadetes. Da deserção. Artigo 131. O militar oficialmente declarado desertor tem sua situação funcional definida na conformidade do Código de Processo Penal Militar. Da demissão, exoneração, perda do posto e da patente dos oficiais, da graduação das praças e da declaração de indignidade de permanência no serviço ativo da corporação. Bom, agora nós vamos ver os motivos que o militar pode ser excluído da corporação. Também são muito importantes. Lembrando, caso seja praça ou oficial, ou se for praça com estabilidade ou não, vai mudar aqui também a condição.
Artigo 132. A exclusão da corporação efetuar-se por: inciso 1, demissão; 2, exoneração; 3, perda do posto da patente; 4, perda da graduação; 5, licenciamento. Parágrafo único. O militar exonerado ou demitido não tem direito a qualquer remuneração, regendo-lhe a situação militar a Lei Federal do Serviço Militar. Artigo 133. A exoneração é concedida a requerimento do interessado, inciso 1, sem indenização aos cofres públicos, quando contar tempo igual ou superior ao transcorrido com sua formação, habilitação, aperfeiçoamento ou especialização profissional. 2. Com indenização aos cofres públicos pela formação, habilitação, aperfeiçoamento ou especialização profissional, pelo tempo que restar para completar o previsto no inciso 1 deste artigo. Parágrafo 1º. A indenização prevista no inciso 2 deste artigo é calculada com base na remuneração atualizada referente ao posto ou graduação ostentada durante o curso de formação ou preparação, multiplicado pelos meses restantes. Parágrafo 2º. Quando, durante o curso de formação ou preparação, houver elevação na escala hierárquica, o valor a que se refere o parágrafo 1º deste artigo é calculado com base na média aritmética da remuneração atualizada referente aos graus hierárquicos ostentados durante o curso. Então você, por exemplo, que fez o concurso para soldado, participou do curso de formação e deu baixa, pediu a exoneração, você terá então que indenizar aí os cofres públicos, né, por ter feito o curso, pois a PM gastou aí, ou o bombeiro gastou muito com você, e aqui segue essa regra. Artigo 134. O militar é exonerado de ofício quando, inciso 1, toma posse em cargo público de provimento efetivo e 2, tenha sido incluído na corporação, não se apresentar no prazo estabelecido. Artigo 135. O militar que responda a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido após conclusão do processo e o cumprimento da penalidade aplicada. Artigo 136. O direito à exoneração pode ser suspenso na vigência de estado de guerra, calamidade pública, estado de defesa e de sítio, grave perturbação da ordem pública ou em caso de mobilização. Artigo 137. O militar que houver perdido o posto e a patente, ou a graduação, é demitido ex officio. Artigo 138. Militar da reserva remunerado ou reformado, que houver perdido o posto ou a patente, ou a graduação, continua a perceber a remuneração da sua inativação. Artigo 139. O militar pode ser demitido a bem da disciplina se demonstrar incompatibilidade para o exercício da atividade militar ou se tiver conduta que não lhe recomende a permanência no serviço ativo da corporação. Artigo 140. A demissão da corporação a bem da disciplina acarreta a perda do grau hierárquico e não isenta o demitido das indenizações dos prejuízos que causou à Fazenda Pública Estadual. Do tempo de contribuição, artigo 141. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo contínuo ou não, computado dia a dia, entre a data da inclusão na corporação e a do limite estabelecido para a contagem ou a data de exclusão do serviço ativo. Parágrafo 1º. Computa-se ainda como tempo de efetivo serviço, inciso 1, o tempo de contribuição prestado em qualquer organização militar federal ou estadual, contado exclusivamente para fins de inatividade. 2. O tempo passado dia a dia nas organizações militares do Estado Tocantins pelo militar da reserva da corporação, convocado ou mobilizado para o exercício das funções militares estaduais. Parágrafo 2º. Ao tempo de contribuição a que se refere este artigo, apurado e totalizado em dias, é aplicado o divisor de 365 dias para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. Artigo 142. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de contribuição a que se refere o artigo 141 desta lei, não computados para fins de gratificações adicionais ou quaisquer outras vantagens pecuniárias com os seguintes acréscimos. Inciso 1. Tempo de contribuição público federal, estadual ou municipal prestado pelo militar estadual anterior à sua inclusão na corporação, excetuado o constante do inciso 1, parágrafo 1º, do artigo 141. Inciso 2. Tempo de contribuição prestado em atividades privadas. 3. Tempo de contribuição autônoma. 4. Tempo de contribuição em razão de mandato eletivo, o qual será computado após o retorno do militar ao serviço ativo para fins de inatividade, observado o disposto no parágrafo 9º-A do artigo 201 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Não se computa para nenhum efeito o tempo, inciso 1, passado em licença para tratar de interesse particular. 2. Passado como desertor. 3. Decorrido em cumprimento de pena de suspensão de exercício do posto, graduação, cargo ou função por sentença com trânsito em julgado. 4. Decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade por sentença com trânsito em julgado, desde que não tenha sido concedida a suspensão condicional da pena ou não tenha o militar sido designado para o exercício de qualquer cargo ou função. Neste caso, o tempo é computado para todos os efeitos, se as condições estipuladas na sentença não o impeçam. Artigo 143. É computado como se estivesse em exercício das respectivas funções o tempo em que o militar estiver afastado por motivo de ferimento recebido em serviço, na manutenção da ordem pública ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar estadual. Artigo 144. O tempo de contribuição do militar beneficiado por anistia é na conformidade do respectivo ato concessivo. Artigo 145. O tempo de contribuição passado pelo militar no exercício de atividades decorrentes ou dependentes de operações de guerra é regulado em legislação específica. Artigo 146. O pedido da transferência para a reserva remunerada do militar que tenha completo o tempo de contribuição ou esteja em via de completá-lo é comunicado para efeito de substituição ao comandante-geral da corporação com antecedência de 30 dias. Artigo 147, revogado. Da convocação de militar da reserva remunerada. Artigo 148. O militar na reserva remunerada pode ser convocado para o serviço ativo em caráter transitório mediante aceitação voluntária por ato do chefe do Poder Executivo, se conveniente ao serviço quando, inciso 1, se torne necessário o aproveitamento de conhecimentos técnicos e especializados do militar. 2. Não haja no serviço ativo militar habilitado a exercer a função vaga na organização militar. Parágrafo 1º. O militar designado tem os direitos e deveres do militar da ativa em igual situação hierárquica, salvo quanto à promoção. Parágrafo 2º. A convocação a que se refere este artigo é realizada por ato do comandante-geral da corporação quando se tratar de praças. Parágrafo 3º. A transitoriedade da convocação não impede ao militar a permanência no serviço ativo até que implemente o tempo necessário à sua inativação. Parágrafo 4º. O militar convocado por tempo determinado retorna automaticamente à situação anterior, assegurando-se-lhe os direitos adquiridos durante o período da convocação. Parágrafo 5º. A antiguidade dos militares convocados para o serviço ativo regula-se pela norma do artigo 16 desta lei. Da jornada de trabalho, artigo 149. Os comandantes das unidades das companhias incorporadas ou destacadas, dos pelotões, dos destacamentos ou subdestacamentos são responsáveis pela adequação do emprego dos militares de modo a cumprirem as obrigações institucionais, guardado o período de repouso mínimo equivalente ao dobro das horas trabalhadas. Parágrafo 1º. Independentemente do período de repouso mínimo fixado neste artigo, o militar pode ser convocado semanalmente, uma vez para instrução geral e 2 vezes para atividades de educação física, não excedendo cada convocação a 3 horas contínuas. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, na iminência ou ocorrência de calamidade ou perturbação da ordem pública, operações e eventos sociais de grande concentração popular, o militar pode ser convocado no interesse do serviço, em regime diferenciado de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3º. A jornada de trabalho do aluno matriculado em curso da corporação é regulada pela unidade a que se vincula. Da movimentação. Artigo 150. Os regulamentos de movimentação de oficiais e praças em serviço ativo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são baixados por decreto do chefe do Poder Executivo, compreendendo, inciso 1, a jurisdição de âmbito estadual da corporação. 2. O aprimoramento da eficiência da corporação. 3. A prioridade na formação e aperfeiçoamento dos quadros. 4. A operacionalidade da força militar em termos de emprego permanente. 5. A predominância do interesse público sobre o interesse privado. 6. A continuidade no desempenho das funções. 7. A movimentação como decorrência dos deveres e das obrigações da carreira militar e como direito nos casos especificados na legislação pertinente.
8. A disciplina. 9. A vivência profissional do âmbito estadual. E 10. O interesse do militar quando pertinente. Parágrafo único. No cumprimento do disposto no inciso 9 deste artigo, pode o militar, a critério do comandante-geral da corporação, ser movimentado a todo tempo. Artigo 151. O militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade militar, a servir em qualquer parte do Estado e, quando designado, em qualquer parte do país ou do exterior. Das recompensas e das dispensas do serviço. Artigo 152. As recompensas constituem o reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados pelo militar. Parágrafo 1º. São recompensas militares. Inciso 1. O prêmio de honra ao mérito. 2. As condecorações por serviços prestados. 3. Os elogios e as referências elogiosas. E 4. A dispensa do serviço. Parágrafo 2º. As recompensas são concedidas na conformidade das normas estabelecidas nas leis e nos regulamentos da corporação. Artigo 153. A dispensa do serviço é concedida ao militar para afastamento total do serviço em caráter temporário, com remuneração integral, computada como tempo de efetivo serviço. Inciso 1. Em recompensa pelos bons serviços prestados, por prazo não superior a 30 dias. E 2. Mediante desconto em férias. Da inspeção de saúde. Artigo 154. A inspeção de saúde normatizada por ato do comandante-geral da corporação tem por objetivo avaliar a situação de rigidez do militar com vistas à promoção, à realização de cursos, à seleção interna e à melhoria de sua qualidade de vida em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças laborais. Do conceito profissional e moral. Artigo 155. O conceito profissional e moral, graduado de 0 a 130 pontos, é atribuído individualmente para efeito de promoção pelo comandante ao qual o avaliado esteja ou tenha sido subordinado funcionalmente nos últimos 6 meses. Parágrafo 1º. Na atribuição do conceito a que se refere este artigo, consideram-se os requisitos relativos à moral e ao desempenho profissional do militar a seguir definidos. Inciso 1. Contribuição para a manutenção da hierarquia da disciplina. A linha A. Participação do militar de forma disciplinada e disciplinadora. B. Consciência e respeito à ordenação das autoridades em seus diferentes níveis. Inciso 2. Interesse no aprimoramento intelectual e profissional. Empenho do militar no seu desenvolvimento cultural e técnico. 3. Consciência ética e respeito aos direitos e deveres inerentes à cidadania. Conduta do militar que denote consciência moral quanto ao cumprimento das leis e ordens das autoridades constituídas, ao cumprimento dos princípios norteadores dos direitos humanos e das demais princípios regentes da vida em sociedade. 4. Destemor e segurança nas atitudes. Capacidade do policial militar enfrentar com coragem, conhecimento, firmeza, equilíbrio e prudência as situações difíceis ou perigosas. 5. Disponibilidade e compromisso com o resultado. Grau de comprometimento do militar, convocado ou não, em contribuir para o atendimento das necessidades da instituição e para o cumprimento das metas da corporação. 6. Criatividade. Capacidade de buscar e propor ideias para soluções de problemas no ambiente de trabalho. 7. Iniciativa no exercício profissional. Predisposição do policial militar para resolver prontamente as situações, por mais difíceis que sejam, e que não estejam inseridas nas ordens recebidas mediante ação consciente e refletida. 8. Apresentação e higiene pessoais. Zelo do policial militar com a aparência e a higiene pessoais. 9. Esforço de aprimoramento físico. Ações do policial militar com vistas ao desenvolvimento e à manutenção do condicionamento físico adequado ao desempenho de suas atividades. 10. Zelo com os bens da fazenda pública. Responsabilidade do policial militar pelo uso e pela conservação dos meios e bens públicos. 11. Relacionamento em sociedade. Conduta ilibada do policial militar no meio civil. 12. Pontualidade e assiduidade. Cumprimento do horário de entrada e permanência no local de trabalho e saída dele e a frequência. 13. Organização e qualidade. Habilidade do policial militar em exercer suas atividades de forma ordenada e sistemática com resultado satisfatório, visando a excelência do serviço. Parágrafo 2º. O conceito é atribuído pelo avaliador
para cada quesito referido no parágrafo 1º deste artigo, da seguinte forma: inciso 1, 10 pontos para excelente, 2, 8 pontos para muito bom, 3, 5 pontos para bom, 4, 3 pontos para regular, 5, 0 ponto para insuficiente. Parágrafo 3º. Para fins de verificação do valor final atribuído pelo avaliador, somam-se os valores conferidos para cada quesito. Parágrafo 4º. Para fins de cálculo do conceito profissional e moral, extrai-se a média aritmética dos valores finais atribuídos pelos avaliadores. Parágrafo 5º. As regras deste artigo não se aplicam às promoções do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Tocantins. Das contribuições compulsórias. Artigo 156. O militar estadual contribui para, inciso 1, o pecúlio militar mediante chamada do comandante. 2. Fundo de assistência dos militares ativos e inativos. Parágrafo 1º. Para fins do inciso 1 deste artigo, os militares ativos e inativos contribuem com 0,7% do subsídio do soldado referência à letra A, cuja regulamentação se faz por ato do comandante-geral da corporação. Artigos 157 a 159 revogados. Das disposições finais e transitórias, artigo 160. O militar, ao ser transferido para a reserva remunerada, reformado, demitido ou exonerado, deve transferir formalmente os bens e valores que estiverem sob sua guarda ao comandante da unidade a que pertencia ou a quem este indicar. Parágrafo único. Quando o militar estiver impossibilitado de realizar a transferência de que trata este artigo, o comandante-geral da corporação ou a autoridade a que ele esteja imediatamente subordinado nomeia comissão para o inventário dos bens para efeito de transmissão ao sucessor designado. Artigo 161. É vedado o uso por parte de qualquer pessoa ou organização civil de designações que possam sugerir vinculação à Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às associações, aos clubes, aos círculos e outras instituições que congreguem membros da corporação e que se destinem exclusivamente ao intercâmbio social e assistencial entre militares e respectivos familiares e entre os militares e a sociedade civil do local. Artigo 162. O chefe do Poder Executivo pode convocar oficiais da reserva remunerada da própria corporação para presidir inquéritos policiais militares ou conselho de justificação ou para a realização de outros procedimentos administrativos, quando falte oficial da ativa em situação hierárquica compatível com a do investigado. Parágrafo 1º. Convocado na conformidade deste artigo, alegando razões relevantes de natureza pessoal, pode pedir dispensa da missão para o qual seja designado. Parágrafo 2º. A convocação precedida de inspeção de saúde perdura pelo tempo necessário ao total cumprimento do encargo. Parágrafo 3º. Fim da atividade objeto da convocação, recalculam-se a remuneração da inatividade do convocado mediante adequação à nova situação e ao tempo efetivo de serviço prestado. Artigo 163. Aplica-se subsidiariamente na corporação as normas que regem o Exército Brasileiro no que for pertinente. Artigo 164. Fica assegurada a promoção ao posto e a graduação imediatamente superior a todos os militares que preencham os requisitos estabelecidos em lei, observadas as vagas existentes. Artigo 165. Revogam-se a Lei 125, 1161, 1162, 1437 e artigo 166. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.